mais uma vez aqui, né, mais um episódio do podcast Fale Mais Sobre Isso, aqui com o colega Arley Albuquerque, e hoje recebendo o professor Carlos Velasquez para mais um episódio aí da terceira temporada. Professor, muito grato pela presença. Arley, maravilha de estar aqui de novo. Arley vai agora apresentar o professor. Vamos lá? Estamos aqui com o professor Carlos Velasquez, que é músico, empresário da área cultural, professor universitário, membro honorário do Instituto Labirinto e tem pós-doutorado em estudos culturais e em filosofia da educação. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, professor. Novamente, quem agradece sou eu. Tá? Muito obrigado, bom dia. Vou começar logo assim, o pessoal já deve ter notado seu sotaque. Com certeza, é a primeira coisa. Como é que o senhor veio parar aqui em Fortaleza? Essa é uma pergunta complicada. Temos tempo, né? Tem. Bom, você acredita que eu saí do México, que é meu país natal, prometendo que ia passar 2 anos na Europa estudando música? 2 anos, tá? Só que tinha um detalhe, eu não tinha bolsa. Então, fui na cara e na coragem, consegui me matricular, comecei meus estudos e para pagar, montei um grupo de música mexicana lá. Estava na moda na Europa. E numa dessas nos convidaram para uma exposição de artesanato mexicano nas Galeries Lafayette, coração de Paris. Sim. Aí fomos contratados, né, para tocar lá o tempo todo. E eu tocando com aquele chapéuzão, aquela coisa, né? E mas os boleiros, assim, claro, claro, a gente faz de tudo para poder pagar a faculdade, né? Aí, de repente, olhei assim na feira, uma morena penteada de trança, servindo café de Veracruz. Bom, no mínimo, vou dedicar um bolero, né? Aqui, se ela era perfeita, você acredita que eu me aproximei e ela não falava? Perfeita, não fala, né? Então, pronto, eu comecei aí a tocar e tudo mais, o chapéuzão e o bigode, e rolou um clima. Depois de 3 dias eu tomando café, que eu não tomava café na época, mas o jeito de se aproximar era pedir um café, finalmente ela se decidiu a falar. E falava português. Sabe de onde era? Aqui de Fortaleza. É só. E da Rua Oswaldo Cruz, nada mais e nada menos. Então, como é que eu vim parar? Pois não vim, me trouxeram, né? A gente veio a caminho do México, saindo da França, né? Visitar a família da minha esposa, né? Mas já faz 30 anos que estamos visitando a família da minha esposa por aqui. Olha aí. Veio e acabou ficando. Exatamente. É uma obra de arte, não é não? Isso aí, eu acho que tem como o tema deixar o Farley fazer essa pergunta, mas assim... É um encontro sincronístico. Pois é a arte dos encontros, né? É a arte dos encontros. Então. A ideia central, né? É até interessante essa história que você conta, assim, que parece tão sincronística do encontro com essa brasileira em Paris. A nossa ideia central, dentro da temporada, é justamente uma ideia já expressa em Goethe da vida transformada numa obra de arte. Então, para você que é músico, que lida com a arte, que trabalha com a estética, que tem aí o seu pós-doutorado ligado à estética, a primeira pergunta e provocação seria justamente essa, assim, a vida pode ser transformada numa obra de arte? Minha resposta imediata, curta, direta, não pode apenas, tá? É a única via possível. Não se pode viver sem fazer da vida uma obra de arte. Eu estou plenamente convencido disso. E claro, para poder sustentar isso, tenho que dar algumas explicações, né? A primeira que eu daria: desde o século XIX, nós estamos numa série de indefinições sobre o que é arte, né? Temos uma perspectiva, assim, um panorama, era a palavra que estava procurando, um panorama bastante experimental. E acho que ainda não acabamos de experimentar. Então, ainda depois da crise da Revolução Industrial do século XIX, a gente não sabe muito bem o que está procurando na arte e como que isso
se configura, né? Coisa que é perfeitamente legítima, certamente vamos chegar a algum lugar, mas é interessante saber que nesse momento, nessa transição, estamos em crise, né? Estamos em crise. O que temos para trás? Bom, para trás do século XIX, nós temos outra crise mais silenciosa, mas que é a crise do surgimento e fortalecimento da burguesia, né? Que vai contra algumas ideias milenares sobre a arte, entre muitas outras coisas, tá? Essas ideias milenares que foram também se calcificando, né, nesse processo, mas também podem resultar, às vezes, um tanto arbitrárias ou um tanto limitadas, né? Por isso, eu acho que o mais interessante é irmos à fonte, no início. Como é que toda essa história, a arte começou, né? Sim. Qual é o início desse mistério todo, né? E aí nós temos as etimologias, né? Que eu adoro etimologias. A etimologia de arte é muito simples, né? Do latim ars. E aí já nos traz uma coisa muito interessante, porque ars significa ofício, ou significa ferramenta, tá? Aí já tem uma primeira justificativa, né? A vida, eu vou ser mais específico, a vida humana, né? Pode não ser, vou inverter a pergunta, pode não ser uma obra de arte? Pode não. Por quê? Porque o humano animal, o humano espécie, né, é tremendamente incompetente para morar na natureza. É muito frágil. A gente não suporta a natureza bruta. Então, o jeito, como bem dizia Freud, entre muitos outros filósofos, né, Jung, aliás, corroborou essa ideia, o animal humano tem que transformar a natureza para poder viver nela, né? E a transforma como? Pois através de ofícios, né? Ferramentas. Platão chamava a tudo isso de arte. Ele não utilizava a palavra arte, claro, porque não era latino, né? Era grego. Mas aí é que está. Em grego, a palavra arte é técnica. Sim, técnica. Então, como você utiliza uma ferramenta sem técnica? Não utiliza. Ah, como você desenvolve um ofício sem técnica? Não desenvolve. A base da questão é a técnica. E aí está para Platão, para Aristóteles, incluso para Plotino, depois Tomás de Aquino e Santo Agostinho, e aí vamos para frente, mais ou menos até o século XIX, né? Toda técnica é uma arte. Platão, em suas obras, vamos dizer, na República, que é onde ele faz questão, né? A educação é a base da sociedade e a base da educação é a arte, tá? Mas aí ele vai discorrer sobre as artes, né? Assim, a arte da equitação, a arte da culinária, a arte médica, a arte mercenária, é engraçadíssimo, a arte da navegação, tudo é arte. Tudo é arte, né? Por quê? Porque a arte, então, repito, originalmente, pelo menos nesse marco originário, né? Se colocamos aí, fazer arte é fazer técnica. E fazer técnica é modificar alguma coisa do estado natural das coisas para que não seja menos rude, menos insuportável, né? Para que a gente possa lidar com isso. Dá para fazer da vida uma obra de arte, é que a vida humana não pode transcorrer se não é uma obra de arte, né? E aí é que está. Tudo que não é natural é artificial. Por quê? Que é um feito de arte, né? Artifício, é um feito artístico, né? Tá aí o tempo todo tá batendo na nossa porta, né? Não, é que você só pode viver sendo artista, né? Sim. Sendo artista e vivendo das obras dos outros artistas, né? Claro que o papo não para aí, né? Porque então tudo é arte. Se tudo é arte, pois então nada é arte, né? Tudo é arte, não precisamos de uma categoria artística para né? Exatamente, para definir o que é. Aí que tem uma nuance interessantíssima, né? Porque já desde muito antigamente, e Platão recolheu isso e o sistematizou de forma muito simples, mas muito precisa, eu acho, né? É que tem categorias diferentes de arte, né?
Tem artes que são voltadas a resolver questões práticas, né? Tem artes que são voltadas, de certa maneira, a colaborar com os processos naturais, né? Tem artes que são voltadas à produção de pensamento, né? E tem outras artes que nem produzem nada, nem parece que tenham uma implicância direta com um processo natural, nem produzem um pensamento abstrato, relevante, uma coisa assim. E isso serve para quê? Isso aí que está, serve para direcionar, para enaltecer o espírito humano. Essa é a grande discussão, se a arte precisa ou não ser utilitária. Sim, mas é que a arte é utilitária. A questão é qual é a utilidade, né? Se você quer uma utilidade prática, material, bom, aí você tem vamos dizer, a tecnologia eletrônica, você tem a engenharia de construção, você tem o design de produto, você tem... Tudo isso é arte, e é uma arte voltada à produção de objetos utilitários, materiais, né? Mas se você é médico, Farley, né? Você é um artista também, você tem sua técnica, só que a sua técnica não é voltada a produzir uma coisa extra, uma coisa fora do processo. Não, se eu estou gripado, naturalmente eu vou tender a me curar. Mas se eu vou visitar você, pois você vai me dar alguns conselhos, alguns remédios, para que esse processo se cumpra mais rápido e de maneira mais desejável. Então, também é uma utilidade, só que não é uma utilidade concreta, né? Uma utilidade utilitária, se é que isso cabe, né? Qual a utilidade das artes? Pois a utilidade das artes seria enaltecer o espírito. O que é enaltecer o espírito? Trazer esse espírito de novo para que ele se comunique e se entenda com a alma. Isso não é lindo? E aí, sim, Velázquez, mas o que é espírito, o que é alma? Porque para mim até agora era a mesma coisa, né? Sim. E é que é outra das coisas que estão em crise. A gente perdeu essas noções que antigamente eram muito claras, né? Eu vou trazer aqui o Baumgarten, que é o fundador da estética, né? Eu tenho uma frase linda por aí, perdida no meio do livro todo, que diz que a um certo momento, uma parte da alma humana se separou em pensamentos. Não é assim de arrepiar, né? Que alma é que não tem nenhum mistério. Vocês são psicólogos, né? Psique em grego é a palavra para alma, né? Então, hoje temos inclusive cientistas da alma, que são vocês, né? Os psicólogos. Então, nada de misterioso, nada de assustador. A alma, que é? Pois é o que nos anima, por isso em latim é anima, né? Sim. É o que nos anima, o que nos faz seres com movimento, com livre-arbítrio, com atitude, com reação, etc., né? Bem, essa alma é íntegra, enquanto somos animais da natureza. Só que a gente não sabe viver na natureza, não consegue. Não é nem questão de saber, é que não consegue, né? Não tem força, não tem pelo, não tem garras, não tem sentidos apurados, nada que nos ajude a prevalecer na natureza tal qual ela é, né? Então, qual foi o jeito? E Jung fala maravilhosamente sobre isso, né? Qual foi o jeito? Bom, direcionar uma parte da nossa libido, né? Ou seja, da nossa energia psicofisiológica, porque não é só psíquica, né? Psicofisiológica, para uma coisa muito estranha. O que? Desenvolver um pensamento abstrato. Uma faculdade estranhíssima entre todas as espécies humanas de poder focar o pensamento por alguns momentos, né? Recolher imagens e informações de maneira abstrata e, uma vez abstraídas do seu contexto, recombiná-las. Para quê? Para infringir modificações da natureza. Sim, eu posso pegar isso que você acabou de falar e conceituar como fantasia? A capacidade de fantasiar a vida?
Ao contrário. Nessa partilha, porque você me entendeu, né? Sim. Temos uma unidade original que é a alma, Sim. mas um pedacinho se separa porque ele vai se especializar em pensar, Sim. né? Bom, só que acontece que, como não tinha libido prevista para isso, a gente tira a libido de outras funções. E isso tem um custo enorme, né? A gente fica cansadíssimo, é muito difícil prestar atenção, se focar durante um bom tempo e tudo, né? Sim. Isso faz com que a maior parte do tempo a gente fique numa espécie de modo automático, né? Que o Jung chama justamente de fantasiar, né? Então, Jung, nessa partilha, identifica uma parte dessa alma que se separou para pensar. Ele chama de pensamento focado, né? Sim. Ou pensamento dirigido. Exato. Né? Mas, como é muito difícil, só por breves momentos a gente fica utilizando esse pensamento dirigido. E a maior parte do tempo a gente continua assim, produzindo imagens, produzindo pensamentos, mas já não são focados, são assim, soltos, se associam livremente, né, com tudo que está acontecendo. Pensamento poético, né? Sim, exatamente. Então, esse é o imaginar, o fantasiar, né? De onde, de fato, surge a minha outra grande paixão, né, que é a mitologia. Sim. Né? Desse pensamento fantástico, esse pensamento que o tempo todo está funcionando automaticamente, né? Muito associado, livremente associado com tudo que está acontecendo no seu entorno e tudo que já aconteceu e você carrega como espécie. Mas a fantasia está na base, então, né? A fantasia é a base. Pronto. É a base de tudo. E é a definição que Jung dá de psique, né? Que é um imaginar, assim, é uma imagem e um imaginar. Claro. Ele fala da psique como um processo de imaginação. Claro. Que não sei, alguém inventou que a gente é superior a tudo porque tem um pensamento dirigido, né? Porque é racional, né? Não foi o Descartes, tá? Geralmente a culpa cai nele, mas ele escreveu outro livro que diz que não era assim, tá? Não foi ele, algum político aí deve ter tido essa ideia e direcionou por aí, tá? Mas a partir de então a gente fica se achando o rei da cocada preta porque pensa. O problema é que pensa muito pouco, né? Pensa em poucas ocasiões. E na verdade quando a gente mais precisa do pensamento ele se vai. Por quê? Porque é muito frágil, né? Dizia Oscar Wilde, o ser humano é um ser racional que perde a racionalidade quando precisa dela. Sim. Né? Porque é tremendamente frágil. Então, o que restou? A maior parte do tempo, como a gente desenvolveu a capacidade de fazer imagens mentais, pois essas imagens ficam se produzindo, mas ficam se produzindo não a partir do esforço dirigido, mas a partir das sensações e do processo que a gente faz dessas sensações internamente. Né? Agora, as sensações são informações diretas do meio ambiente. Né? Então, você processa a maior parte do tempo sem a intervenção do racional, né? Isso para quê? Porque isso está focado, está fincado justamente na nossa natureza original, que procura o quê? Procura restituir seu equilíbrio original, né? Então, o tempo todo está nos avisando, olha, tudo bem que você tem livre-arbítrio, legal que você consegue pensar focadamente e fazer milagres com essas tecnologias que temos aqui, tá? Mas não esqueça que você é animal, não esqueça da hora de dormir, não esqueça da hora de se alimentar e coisas um pouco mais complexas, né? Não esqueça que se você não faz da sua vida uma obra de arte, você vai acabar preso num pensamento esquizoide aí que vai te tornar neurótico da seca. Sim. Né? Por quê? Porque simplesmente você não está conversando comigo. Né? Santo Agostinho falava disso de uma maneira linda, poética, né? É até engraçado. E curioso que esse discurso dele está no Tratado de Música. Né? Não está nas Confissões, ou outro livro famoso do Santo Agostinho, está no Tratado de Música. Né? A um momento vai dizer, olha, é que a mesma alma do mundo, a anima mundi, né? É a alma de cada ser humano, porque é um pedacinho da alma do mundo que está animando cada ser humano.
Só que o ser humano tem um livre-arbítrio, ou seja, tem uma faculdade de pensamento. E nem sempre essa faculdade de pensamento concorda com a alma do corpo, né? Então, quase nunca, né? Aliás, hoje está mais difícil. Então, quase nunca concorda, tá? Então, o que acontece? Pois a alma, como ela é cordata, é do mundo, ela tende sempre ao equilíbrio, e se ela se retrai, então, vamos deixar o pensamento fazer o que ele está querendo, né? E ficar aqui esperando até se dar conta das consequências das decisões que está tomando, né? Só que tem um momento em que a alma está tão reprimida lá, tão isolada, né? Que começa a passar mal, né? E esse passar mal se reflete no corpo, né? Hoje se chama somatização, né? Se reflete no corpo, o corpo começa também a ficar incomodado, etc, etc. Até que a alma começa a desesperar e a querer sair e a querer encontrar respostas, e aí vem os surtos, né? Que hoje estão ficando quase na moda, né? Até que o sujeito se dá conta de que o jeito é entrar de novo em acordo com sua alma, ou então colapsa. Antes que a gente aprofunde mais a conversa, que tem umas perguntas que eu quero fazer a respeito disso, já que você colocou que gosta muito de etimologia, eu vou aproveitar porque eu acho que mais na frente vai ser importante a gente entender o que é estética. Claro. Qual é o significado dessa palavra estética? Estética. Pois Vamos lá. Esse em grego, né? Significa sensação. E tesis, que é uma posição, né? Uma prótese, você posiciona alguma coisa na frente, né? Uma prótese. Ou a tese que você vai defender na academia, que é sua posição científica, né? Posição. A rigor, estética significa o quê? Significa se posicionar com base nas sensações, né? Nos sentidos, no recolhimento direto dos estímulos do ambiente. Então, de certa maneira, está dizendo, né? Olha, eu vou me ocupar da parte sensorial, a despeito do pensamento focado, né? Do pensamento dirigido. Por que a despeito? Porque ele não é importante? Não, porque isso surgiu, a estética, né? Surgiu no quadro do iluminismo alemão, a Aufklärung, né? E a grande vedete do iluminismo alemão, pois era o racionalismo, né? Tem aí o Christian Wolff, né, professor do Alexander von Baumgarten, né, que era o filósofo que cunhou a estética filosófica. E ele ensinava à torta e à direita que o intelecto se faz e se alimenta e se desenvolve pela via lógica, né, que são os encadeamentos não contraditórios que a gente tanto valoriza na ciência, né? Que são importantíssimos, claro que sim, tá? Mas então, o que o Baumgarten está se propondo? Contestar o professor? Não, de jeito nenhum, se eles se adoravam, né? Não, mas completar, né, a perspectiva gnóstica, a perspectiva do conhecimento, né? Tudo bem, professor Wolff, a lógica é muito importante, o racionalismo é muito importante, mas ele não surge por ele próprio, né? Ele tem uma base que é sensorial, tá? E o que eu vou estudar aqui na minha tese, que esse é o nome da tese dele, né? A estética. O que eu vou estudar aqui na minha tese é essa base sensorial, tá? Jean Piaget vai dizer exatamente a mesma coisa alguns séculos depois, né? 2 séculos depois. Que ele vai dizer, primeiro é o sensório motor, sensório, né? Aí, uma vez que a criança em desenvolvimento se apropriou desse sensório motor, se acomoda para produzir um pensamento abstrato, né? É exatamente isso a estética. A estética, então, Baumgarten vai estudar como é que o ser humano percebe através dos sentidos, como é que essas percepções se organizam na alma, né? Eu não lembro se ele utiliza alma, mas ele fala de psique sim, o tempo todo.
se organizam na alma e depois se articulam com o pensamento abstrato. Aliás, beleza, beleza, na concepção baumgarteniana, que depois vai ser uma bagunça, né? Mas na concepção baumgarteniana significa a articulação do pensamento, do conhecimento, vamos dizer assim, né? Sensorial com o pensamento abstrato. Ou seja, somente quando os dois estão alinhados, voltando a Santo Agostinho, né? O livre-arbítrio se entende com a alma, né? Então, quando os dois estão alinhados, é que temos uma percepção, um conhecimento belo da coisa. Assim, falando de uma forma bem leiga, ontem eu estava conversando com minha esposa, né? Disse, vou fazer o podcast, gravar e tal. Tava tomando um vinho com ela. Disse, não, vou falar sobre estética. Ela, o que é estética? Aí a gente ficou pensando junto lá, e eu até conversei com o Farley aqui antes, disse, pô, a conclusão que a gente chegou, harmonia. Eu queria trazer isso aqui. Dentro do que você está falando, o objetivo da estética é uma harmonia? É um cosmo diante do caos? O objetivo da estética, não. O objetivo da estética é identificar a possibilidade dessa harmonia e nos fazer saber de alguma maneira que conquistar essa harmonia é importante, né? Por que eu dei essa volta? Vamos lembrar do Maturana, agora, para poder trazer um pouco aqui uma coisa mais concreta, né? Humberto Maturana foi um dos primeiros a dizer que qualquer ser orgânico tende naturalmente ao seu equilíbrio. E se alguma coisa o tira do equilíbrio, tá? Ele tende a recuperar esse equilíbrio de alguma maneira também. Certo? Pois isso está em nós também. Isso vale para essa coisa estranhíssima que a gente tem de peculiaridade, que é a cisão alma-espírito, né? Então, o que acontece quando o livre-arbítrio quer tomar conta da situação e não está nem aí para a alma? Pois que a alma reage organicamente, no sentido de tentar recuperar esse equilíbrio que foi quebrado entre os dois, né? Quando esse equilíbrio, de alguma maneira, se restabelece, pois nós temos uma harmonia, né? É interessante levar em conta sempre que uma harmonia não é estática, certo? Porque logo, muitas vezes, sobretudo no âmbito da arte, é que harmonia. Não, isso já está passado de moda, né? O futuro da música é a dissonância, né? E sim, tudo bem, mas justamente é a dissonância a que coloca em relevo de novo esse princípio simples do Maturana, né? Perante qualquer desequilíbrio, a disposição orgânica é recuperar esse equilíbrio, né? Então, na música e nas artes, de uma maneira geral, quando você introduz um contraditório, um dissonante, né? Alguma coisa que não está harmonizada, os outros elementos reagem para assimilar aquilo e reequilibrá-lo. Impressionante, sabe? Aquelas músicas barrocas, eu estudei música antiga lá na França, né? O mais emocionante é quando vem uma dissonância, né? E lá vem a música e tudo, e vai acabar. Vocês já devem ter ouvido isso. As músicas barrocas acabam sempre assim. Né? Porque, é dissonante, não tem nada a ver com o acordo que está colocado aí, né? Sim. Mas então glossa, né? Glossa, até a palavra é bonita. Se acomoda, quer dizer, tem uma pequena busca e uma pequena argumentação e depois se acomoda em uma nota que na verdade restitui a harmonia que estava sendo desafiada por aquela nota dissonante, né? O que faz o interesse da música é isso. Na música brasileira, ora, você não tem bossa nova sem dissonância, né? E as dissonâncias mais bravas, os europeus ficam loucos, ficam fascinados, porque eles têm assim, teorias enormes para tratar de uma dissonância e não das mais bravas, né? Aqui, todo o acorde da bossa nova, por exemplo, tem dissonâncias bravas, de segunda menor, que são as menos suportáveis, né? Mas como assim? Sim, numa cultura que conseguiu
estruturar as acomodações dos acordes de maneira que essa dissonância fica longe da base e mitigada por outras notas que se entendem bem com a base até o momento em que se tornam harmônicas. Sim. Né? É lindo, não? Nossa. É lindo. Só que isso, aí tem outra dimensão importante, só acontece no movimento. Né? Se você fica só insistindo, trem, tem uma hora que cansa, né? Mas se você movimenta esse trem, né? Pois aí fica interessantíssimo. Olha, eis aqui este sambinha feito numa nota só, né? E se a gente canta só assim, acaba ficando muito chato porque você não saiu do lugar. Mas tem um monte de outras coisas em torno que vão se mexendo. Essa né? E tudo isso que está se mexendo, que vai ressignificando essa nota chata que está aí contradizendo as outras, é o que vai fazendo justamente essa tendência, essa recuperação do equilíbrio do conjunto, que é dinâmico. É aí que eu queria chegar. É dinâmico. Está se mexendo sempre. Né? Deixa eu lhe perguntar retomar uma coisa. Você quer Depois, perguntar? não, depois eu vou falar de música. Tá. Vamos voltar a falar de música. É. Então pronto, vamos alternando aqui a provocação. Eu vi uma vez, você tocou no tema da beleza, Sim. que é um tema que eu acho muito interessante e tem a sua relação com a questão da estética. Eu vi uma definição de beleza, aliás, duas. O autor trazia etimologia de novo, né? Do belo, da ideia do belo, da beleza. Onde uma seria romana, da ideia de belos. Belos. Né? Que estaria muito ligado à questão realmente sensorial, né? É algo Sim. que eu observo e me sinto bem observando pela questão da harmonia, da beleza e tal. Mas é profundamente provocativa a noção grega de beleza, né? Quando você fala, por exemplo, inclusive no grego moderno hoje, kalimera, que seria bom dia, ele vem do grego mais clássico, é kale remera, é um belo dia, né? Tá certo que há toda a noção de kalos, kaiagatos, ou seja, tudo aquilo que é belo é bom, que está presente na filosofia grega, mas assim, o bom dia é um belo dia. Mas o que eu achei interessante é que a ideia de beleza, esse kale, que é belo em grego, ela traz a noção de uma beleza não simplesmente que você observa, ele traz um certo nível de prazer, mas é uma beleza que lhe provoca, uma beleza provocativa que leva a um certo despertar da alma. Aí que tá. Pedindo de comentários. Sim, é que o despertar da alma é o que está em questão. Vê? Nós temos um grandíssimo problema. Vou voltar para a Grécia, tá? Mas vou te dar uma fofoca primeiro, tá? Quando Baumgarten formulou a filosofia estética, que é uma das poucas áreas da filosofia que tem um autor, e o autor é Baumgarten, tá? Surgiu outra figura bastante persuasiva, bastante notória, que foi a figura do Kant, né? Kant já vinha de uma discussão que na verdade não tinha nada a ver com estética, né? Uma discussão que tinha herdado do Hume, que era a questão do gosto, né? E que na verdade atendia sim a uma tensão econômica e política, imagética também, entre a burguesia e a nobreza, tá? Para chamar a atenção. Quer dizer, a nobreza sempre tinha tido atenção, tá? E a burguesia surgiu, ganhou muito dinheiro, mas não tinha tradição imagética, então ficavam aí brigando, né? As modas, a pintura a óleo, algumas formas de teatro, etc. Tudo surgiu em nome, né, de ver quem se saía com a melhor, chamando atenção aí. Então, Hume já está ocupado disso, né? Quem é que tem bom gosto? Afinal, quem tem bom gosto é quem está sadio. Quem está doente não tem bom gosto. Só que ele não diz que queira saúde. Também não, né? E isso acaba vindo para o Kant, que está aí no meio da briga entre
né? Ele está perto da Hansa, que é um dos principais polos burgueses da Alemanha, né? E que de alguma maneira tem que atender, né, essa questão. Kant se meteu com duas estéticas. Uma que é praticamente a transcrição da estética do Baumgarten, tá? Que está na crítica da razão prática. Mas quase ninguém foi atrás disso, né? Porque é prática, como eu disse no início, se trata de botar a mão na massa, né? Se trata de fazer, de modificar o estado natural das coisas. Então, faz muito sentido que vá para a crítica da razão prática. Só que na crítica da razão pura, ele tem que dar conta da questão. E ele vem com um artifício, ao meu ver, um artifício linguístico admirável, né? Mas não por isso menos perverso, né? Que é de justificar que, a um certo momento, uma subjetividade, essas são palavras textuais, tá? Uma subjetividade determinada vai ter que ser colocada como referência para as outras subjetividades, em relação ao que é prazeroso, ao que é bonito e desejável, tá? Que é isso? Um artifício para dizer que alguém vai ter o poder de determinar o que é belo e agradável, tá? Baumgarten, sem atentar para isso, porque isso foi um pouco depois do Baumgarten, né? Já tinha, de alguma maneira, previsto isso na sua tese, e ele é taxativo, ele diz, não estou falando aqui de que alguma coisa seja agradável ou não, ou bonita, ou prazerosa. Não tem nada a ver, tá? Estou falando da assimilação de um objeto real na sua integralidade possível, na sua objetividade possível. Ou seja, a gente aprende sensorialmente, e isso serve de base para que a nossa ideia abstrata, né, intelectual, seja um pouco mais verdadeira, mais próxima do verdadeiro, tá? Então, a teoria estética de Baumgarten é uma teoria de conhecimento. Né? Ele incluso cogitou chamar de teoria da gnosis inferior. Né? Não inferior porque é menos importante, mas porque fica debaixo do que estimamos aqui o pensamento abstrato. Né? Então, com essa advertência, voltamos para a questão da etimologia grega, né? O kalé, né? É que tenha um bom dia, né? Kalispera, né? Ou Kalispera. Kalimera. O Kalispera é boa noite, né? O Kalimera. Tenha um bom dia. Aqui a questão é a noção do bom, do bem, né? O que é bem? O que é bem para ti, talvez não é bem para mim ou pro Arley, né? Porque acaba sendo uma questão de perspectiva, né? Quem deixou isso muito claro é o Santo Agostinho, de novo, que aliás está na África, mas muito na filosofia grega também, né? Ele disse que, na verdade, o mal não existe, só tem o bom, o bem, tá? Por quê? Porque ele é determinado por Deus. Vê-se que Deus aí não é um homem barbado parecido com Sean Connery que mora lá no céu. Não. Deus é uma organicidade universal, harmônica, né, que funciona bem. Então, essa alma do mundo, que é o bem, pois tem sua direção, seu plano, suas reações, e isso é bom, tá? Só que para esse bom se concretizar, às vezes tem que acontecer coisas que nas nossas perspectivas individuais não são convenientes ou não são agradáveis. E a gente chama de mal, né? Não é mal porque é insignificante, na verdade, né? É necessário que assim aconteça porque há um plano maior que vai se concretizar a despeito dos nossos interesses, né? E a despeito do nosso entendimento. E a despeito sobretudo do nosso entendimento, que sempre é pequenininho, né? Então, nessa perspectiva, tenha um bom dia, né? Pois é que o bom dia é o bom dia coletivo, universal, orgânico, né? E eu espero que você vai se encaixar muito bem nessa dinâmica desse bem, né? Mesmo
se isso significa você ter que assimilar algumas desavenças desde a sua perspectiva individual, né? Aí isso tem uma relação direta com a estética baumgarteniana, né? Que depois o que prosperou foi a questão nobre-burguesa da questão do gosto, né? Você mencionou também a etimologia latina, né? Isso é lindo, né? Porque belus também é raiz de bélico, né? De ir à guerra, de belicista, né? Pois justamente que aí está, é que é uma briga, né? Que você tem uma guerra, um choque de perspectivas, de opiniões, mas espera-se que, afinal de muita gente morta e muitos edifícios ruídos e muita desgraça, isso encontre novamente um equilíbrio, né? Na verdade, essa articulação que a gente fala tão fácil entre o sensório e o pensamento dirigido, abstrato ou intelectual, né, é uma guerra. É uma guerra, e a maioria das vezes não é nada fácil, né? Mas espera-se que em algum momento isso acabe atingindo um equilíbrio, né? Quem melhor que vocês para saber disso, vocês que são terapeutas, né? Que tratam a questão psíquica, né? A ideia é que essa guerra interna do indivíduo pois acaba encontrando uma nova articulação, né? Uma nova acomodação. Isso é uma guerra, é bélico. Carlos, a gente já tem, voltando para essa questão grega, né? Uhum. Eu acho muito interessante porque já existe uma definição em Plotino, que foi o nome que você já citou, de beleza. Tem uma frase dele que eu acho muito bonita, que ele diz que a beleza, até pedi para você comentar também, a beleza não seria uma questão métrica ou de medidas. Aí ele usa uma definição bonita, ele diz, é um princípio onipresente de radiância. É para ficar arrepiado. A ideia do belo como algo desse campo da radiância, por isso que eu falei da ideia de provocação, do belo, sim, como algo provocador para a alma. Exatamente. Né? Eu sei que, naturalmente, ao longo aí de 2000 anos, o conceito de beleza teve várias transformações e tudo mais. Inclusive, hoje em dia, até você definir o que é belo dentro do que é arte, é um grande campo de discussão. Bélico, né? É bélico. Mais bélico do que nunca. Sim. Mas me interessa muito essa noção da beleza como provocadora para a alma e que aparece também em outros autores, um dos quais você já citou, que é Oscar Wilde, né? Que eu acho que tem muito a nos dizer sobre essa ideia da vida transformada na obra de arte. Ele próprio também tinha essa tensão, sim, né? Como um esteta, como um dandy de transformar a própria vida numa grande obra de arte. A ideia, por exemplo, do fator contemplativo como provocador da alma, como provocador de pensamentos, enfim, né? Então, como é que a gente pode perceber isso? Aprofundar um pouco mais essa noção da beleza, da arte, da contemplação do belo como um fator provocador para a alma. Deixa eu organizar aqui. Me organizar. Eu, não? Você falou de Plotino. Primeiro, para Plotino, a noção principal de todo o sistema filosófico dele é a unidade, né? É o uno. Ou seja, voltar a Deus. O Plotino é um padre da igreja, né? Então, é voltar a Deus, que mais uma vez não é um velhinho de barba branca, é uma unidade, né, harmônica, complexa, dinâmica, que é a existência, certo? Então, essa unidade, a nível microescalar, né, que é individual, para Plotino, depende da unidade do intelecto e a alma, né? E ela se atinge, olha só que lindo, ela se atinge pela prática da arte, né? Mas não de qualquer arte. Claro que qualquer arte ajuda, tá? Mas especificamente do que ele chamava das artes práticas. Isso está na Eneade 6, acho. São 9 livros, né? Do Plotino. Das artes práticas, que são quais?
aquelas que não produzem nada concreto, que não estão implicadas em um processo natural, mas que por isso mesmo nos levam a praticar, como vai dizer Nietzsche mais tarde, né? Entre aspas, desinteressadamente, porque há um interesse, claro, mas não é um interesse material, monetário, prático, né? Nos levam a praticar desinteressadamente uma ordem técnica, certo? Quais são? A música, a poesia, a literatura, a dança, o teatro, né? Que são práticas que são isso mesmo, você pratica, né? Não podem existir de outra maneira senão enquanto você está praticando, né? Então, são práticas onde você não só entende intelectualmente, mas vivencia, né? Experimenta sensorialmente essa harmonia dinâmica, né? Esses acidentes dissonantes que são reconduzidos, que são reassimilados e que o tempo todo tendem a recuperar e manter esse equilíbrio, né? Então, aí que está, me parece, essa vivência bela do Plotino, né? Essa ideia de recuperar o uno, né? Que de fato para ele é o fundamento de toda a ética também, né? Não só a estética, mas a ética. Ele não falava em estética, mas nós poderíamos só dizer que a estética nesse sentido seria o fundamento da ética, né? E a ética é o quê? Pois justamente se ver, se vivenciar, se conduzir, se realizar inserido nessa harmonia, nessa dinâmica tendente constantemente ao equilíbrio, né? E que se reafirma justamente por seus acidentes desequilibrados que vão ser reconduzidos novamente, né? Mas você me pergunta outra coisa que eu esqueci. Se estendia do Plotino para onde? Não, eu lhe perguntei também sobre essa questão do quanto a contemplação do belo pode nos conduzir a um fator provocativo. Que tá. Então, a contemplação nesse sentido não é você ficar de fora olhando. E acho que isso é muito importante, né? Porque essa contemplação se dá nesses pequenos momentos, nesses pequenos, vamos dizer assim, nesses frames, né? Que são as fotografias de um filme, né? Ou seja, nesses instantes em que os elementos daquela dinâmica se alinharam novamente, que é fugaz, tá? E que você vai acessar somente se você estava participando daquele jogo, né? Olha aí o Huizinga, né? A importância do lúdico, né? Que só se você está participando daquele jogo, daquela dinâmica, daquele movimento, é que a certo momento, você se vê, se percebe parte de uma correspondência, uma pan-correspondência, né? Uma correspondência total aí, que é fugaz, que é só um instante, né? E que é valorada pela dinâmica de perda e recuperação desse equilíbrio. Infelizmente, me parece que, de novo Kant, a partir do momento em que se coloca a autoridade do prazer e da beleza em alguma pessoa, tá? Ou em alguma subjetividade, para não ser chato com isso, né? Essa subjetividade vai tender a mostrar o que está capitalizando de coisas que ele gosta, né? Isso faz com que a contemplação deixe de ser essa experiência fugaz, né? Ínfima, para ser um ato de adoração. Quero ser um pouco grosseiro aqui, um ato de babação, né? Dos pertences do outro. Né? Assim, não, porque desde que você falou isso a primeira vez, me veio a ideia do pensamento massificado que Jung tanto combateu. Sim, claro, pois que é o que a gente, no nosso tempo, nosso espírito do tempo, hoje, parece que é o que está dominando, né? Sim. Nós perguntamos isso
ao nosso entrevistado anterior, que foi o professor Carlos Turci, que ele veio falar assim bem mais direto. Ele começou a partir de Goethe, a partir inclusive de uma biografia de Goethe, do Rudyard Safransky, que é A Vida como uma Obra de Arte, que é o título da biografia. Uhum. E ele começa, o próprio Safransky diz isso, no começo, afirmando assim, que os tempos atuais não são muito propícios para isso, para que a gente perceba a vida nessa profundidade. Concordo. Infelizmente. Sim. Mas aqui tem uma dimensão muito interessante. Porque, vê, em contrapartida, tem muita gente que está se dedicando em corpo e alma a ser uma obra de arte. Mas a perspectiva é outra, né? Olha, bom, quem estiver aí que me perdoe, tá? Mas cobrir o corpo de tatuagens, de piercings, de botox, a transformar o corpo, a lixar os dentes, a tirar os cabelos, etc, né? Às vezes coisas muito mais radicais também, né? Porque, como disse o Breton, né? Não é o André Breton, é o David Le Breton, David Le né? Breton. É para transformar teu corpo numa espécie de vitrine, né? E mostrar para os outros aí quais são as chaves simbólicas do que você acha que é ou está construindo, né? Isso pode ser entendido hoje como uma obra de arte, né? Que você vai colocar aí para babação dos outros. Perdão por isso que fui grosseiro desde o início, né? Aí para que os outros fiquem te admirando. Eu não acho que é por aí, né? O que é muito difícil realizar hoje para que tua vida seja uma obra de arte é que você se insira na dinâmica dessa constante procura pela reequilibração. Isso sim. A gente, infelizmente, no nosso devir da civilização atual, em algum momento, ficamos convencidos de que não fazemos parte dela, de que somos espectadores, e transformamos essa contemplação, né, em uma cadeira na plateia, né, para ficar fora da cena e só contemplando e julgando, né? Não é essa contemplação a que eu estou me referindo. E não é, sobretudo não, nessa dinâmica que vai que nossa vida vai se transformar numa obra de arte. Não, vai se transformar assim, alguma coisa técnica que foi produzida aí, mas que é estática, ou relativamente estática, e que tem a finalidade de mostrar uma imagem para os outros, tá? Que tem tudo a ver com Jung, né? Que nessa ideia das direções e das manipulações massivas, o que está justamente a nível individual em jogo é a persona, né? Ou seja, uma imagem do teu processo de identificação, de identidade, que você construiu para fins sociais, na verdade, né? E que é frágil e que a maioria das vezes não corresponde com o que você verdadeiramente pode ser ou está procurando, né? Porque, de novo, não é estático, é dinâmico, né? O teu comentário me trouxe à memória aquele livrinho que é bem fininho, mas muito forte. Como se chama? As considerações sobre a época contemporânea, não. Aspectos do drama contemporâneo. Ai, ainda bem que alguém tem memória boa aqui. Aspectos do drama contemporâneo, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele está justamente injuriado, né, com essa nossa fragilidade coletiva, né, psíquica, humana, e se dá em que, bom, primeiro, uma fragilidade a nível social, ninguém sabe muito bem para onde ir, fica com muito medo, não acha que consegue resolver, descansa as expectativas na coletividade e a coletividade projeta essas expectativas no líder carismático, né? Bom, quem é que vai se mostrar para a gente? O líder carismático, né? Quem é que vai ser a subjetividade que vai servir de referência para todas as outras subjetividades?
pois é ser líder carismático. E acontece que, a maioria das vezes, o líder carismático não é o melhor desenvolvido. É o cara que, por algum motivo completamente circunstancial, se destacou naquele momento, né? No meio da histeria coletiva em que ninguém sabia para onde correr, né? Então, sei lá, teve a infelicidade de colocar um chapéu branco e já os outros olharam e escolheram como referência, né? É um problemaço, sim. Porque, Abraçou a né? sombra de todo mundo, né? Exatamente. A né? sombra coletiva. Aham. Então, a gente fica se referenciando a uma coisa que, na verdade, deveríamos assimilar para desenvolver, né? Ou seja, de novo, artisticamente ou belamente, né? Assimilar para reequilibrar, né? No todo harmônico. Não, a gente fica colocando como referência absoluta para nos espelharmos nisso, né? Há uma diferença grave aí. E acho que um dos principais problemas na era contemporânea é que nos comportamos cada vez mais nessa dinâmica massiva, né? Cada vez mais. Então isso aí trabalha no sentido oposto do que a gente poderia pensar nessa coisa mais psicológica ou anímica de transformar a vida numa obra de arte. Porque, até da maneira como nós conversamos com o Carlo Turci, né, na nossa entrevista anterior, essa ideia de Goethe aproxima-se muito, não, abre a possibilidade para você fazer uma correlação, que ele não era psicólogo, com a ideia de individuação. Sim, mas Né? é totalmente Ou seja, isso, claro. a ideia do Microfone, fala mais perto. a ideia de transformar a vida numa obra de arte no sentido do encontro de algo que o Carlo colocou aqui, que é o encontro da sua singularidade. Exato. Esse é o Então, ponto. Eu até queria falar uma coisa que eu fiquei incomodado desde o momento que você falou assim, provocar a alma, o belo provocar a alma. Né? Eu não sei se provoca, eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei refletindo aqui, porque na unicidade da alma, né, nessa coisa única, né, individual dela, talvez ela se reconheça no belo. Eu acho, mas assim, eu gostei da ideia da provocação, mas eu invertiria o sentido, né? Eu acho que, às vezes, os caprichos do espírito provocam a alma em direção à beleza, né? Provocam a alma para que, de alguma maneira, ela chame a atenção e diga, peraí, né? Vamos reconsiderar, vamos ver aqui se encontramos um jogo que interesse os dois, né? Porque do jeito que você está levando... Não, só estamos nos autodestruindo, né? Acho que sim, acho que a provocação é nesse sentido, e a guerra nesse sentido, né? E o principal reticente é o espírito, né? É o time que tem o livre-arbítrio. Né? Por quê? Porque simplesmente pode querer uma coisa que é completamente estapafúrdia no conjunto do jogo, né? Que não faz nenhum sentido. e a gente aprofundando nesse tema da individuação. Sim, pois é que é isso que está em jogo a princípio e a final de contas. Quando a gente fala numa harmonização entre tua alma e teu espírito, né, pois a gente está querendo justamente essa clarividência, né, da articulação profunda que vai te revelar as tuas potencialidades, as tuas direções, as tuas características, né, que é a individuação. Né? Se fala muito fácil, né? É muito difícil, porque cada degrau implica uma guerra. Isso é bélico, né? É completamente bélico. Cada degrau implica uma guerra. Mas justamente a graça está aí. Né? É que... Né? O movimento que você fala. Claro. Cada guerra dessas é uma nova dissonância. Né? E as outras notas vão acudir para analisar a situação, para traçar uma estratégia, para assimilar, e não para destruir o oponente, mas para assimilar esse oponente, né? E para fazer com que essa articulação que Baumgarten, né, da estética, chamava de facultas característica, né? Lindo, né? A faculdade de caracterizar, de tornar em símbolos, em imagens, em signos, né? Vai completar, né? A facultas característica vai fazer com que a articulação se cele, né? E aí você tem
mais uma linha, mais uma possibilidade, mais um degrau em relação a essa clarividência de você mesmo, né? Na medida em que a gente permanece na lógica das massas, que não é nem lógica, né? Na histeria das massas, pois a gente se nega cada vez mais forte coletivamente, né? A essas articulações que pertencem a um jogo individual, né? Claro, um jogo que jogado individualmente, em conjunto, pode dar coisas muito interessantes, né? Agora, um jogo que em conjunto é negado, coletivamente é negado, aí é que é um problemaço, né? Heidegger deixava isso muito claro, desde que você comentou, me veio à cabeça. E justamente a questão da técnica, né? Aquele famoso ensaio sobre a técnica, que ele disse que a técnica, ou seja, o botar a mão na massa, né? Implica um diálogo com a matéria, com o entorno, com o real. E é desse diálogo que você vai se nutrir para se descobrir parte daquele sistema, para se descobrir parte da natureza, e não para ficar achando que você é diferente da natureza e que pode dispor sobre ela, né? Qual é a contrapartida disso? É que a gente precisa ser a gente que faz, né? Se, na medida em que a gente entrega isso de alguma maneira, pois aí a gente está se tornando alheio ao processo contemplador, naquele sentido de ficar babando o outro, né? É o que ele chamava de encaixotamento, né? E que denunciava que a nossa tecnologia está fazendo muito hoje isso, né? Vê, hoje um padeiro não acorda mais às 4 horas da manhã para tirar a farinha dos sacos e ficar se debatendo com ela. Não, tira a farinha do saco sim, mas coloca numa máquina, tá? E a máquina que se debate, que faça o trabalho, eu não estou nem aí, tá? Tá uma vantagem tecnológica, os tempos modernos, que bom, né? Mas vamos conver, nem o pão fica igual, né? Nem o padeiro fica aquele sábio da farinha que poderia ser em outra perspectiva, né? Que, de novo, Heidegger, né? Esse cara que está entregando a sua belicidade, né? Ou seja, a sua belicosidade, era o que eu queria falar, né? Naquele processo, para uma máquina, né? Está se encaixotando numa posição de visualizador de uma coisa que lhe é alheia, né? Qual é o resultado disso? Pois somos cada vez mais alheios a quê? A vida de verdade, ao ambiente, ao real, ao mundo, né? Diria Gilbert Durand, no âmbito do imaginário, a gente está se aprofundando num pensamento esquizoide, numa fantasia esquizoide. Ou seja, só imaginando, mas sem liames com o real, sem o contato, sem a mão na massa, né? Que é um exemplo de contemplação, assim. Outro dia, minha filha perguntou pro jardineiro, né, que ela foi plantar um manjericão num vaso. Aí, seu Paulo, como que eu faço para o meu manjericão crescer assim, dar muitas folhinhas? Aí o seu Paulo fez um esforço tremendo para responder, tá? Porque ele ele mexe com as plantas, ele não dá aula, né? Aí finalmente ele disse: olha, quando a planta está pronta, você vem e corta as florzinhas, que aí a energia dela vai para as folhas. Minha filha e eu ficamos impressionadíssimos, né? Justamente contemplando aquela resposta, que ao mesmo tempo que é um mistério, porque ninguém sabe quando é que a planta está pronta, né? Né? E como é que a energia da planta, se não está ligada na tomada, vai fazer outra função, né? Mas o seu Paulo conseguiu verbalizar aquilo e fez total sentido nesse momento, né? Que denotou que o cara se comunica com a planta. Aí tem esse liame, essa articulação. Ele está ligado com o mundo real, né? A gente faz o quê? Já secou, não, vou para o supermercado, vou comprar outro.
né? Deixa eu aproveitar, já que a gente tocou nesse tema. Aproveite. Humberto Eco, ele escreve um livro sobre a história da beleza. É. Ele faz toda uma leitura histórica, filosófica da beleza, mas ele achou por bem escrever também a história da feiura. Né? Você não tem como eu trabalhar um tema sem pensar no outro. Sim. E a feiura com tudo isso? Vou te dar a resposta do Baumgarten, que nem sequer era uma pergunta para ele. Ele já foi se adiantando a qualquer pergunta, né? Diz, olha, eu não estou falando da beleza das coisas. Porque, primeiro, a palavra coisa é muito genérica, tá? E segundo, porque a beleza que eu estou aqui defendendo é cognitiva. Então, quando você conhece uma coisa integralmente, ou seja, o sensorial articulado com o intelectual, tá? Aquela visão, aquela aproximação é bela. É bela. Tá? E não interessa se o objeto é bonito ou feio. Que uma coisa feia pode se revelar como bela, e uma coisa bela, se não é concebida dessa maneira, pode ser que não tenha nenhuma relação com a beleza. Né? Humberto Eco fez isso, sim. Eu achei muito interessante a obra em relação à beleza, né? Porque ele fez um levantamento mais histórico, eu acho, sim, né? E isso dá muitas chaves, muitas aberturas para a gente entender como foi se modificando essa ideia, que de fato foi retomada por Baumgarten no século XVIII, mas que estava viva nos pré-socráticos e nos socráticos e todo o entorno, né? Mais ou menos até a Idade Média Central. É muito interessante nesse sentido, mas lamentei profundamente quando ele foi entender que a contraparte dessa história da beleza era a história da feiura. Porque aí confirmou uma coisa que eu não queria, eu me recusava a reconhecer na primeira proposta, né? Que era justamente a submissão conceitual da obra à ideia de uma subjetividade que é superior às outras e que é referencial para as outras. Né? Subjetividade é um caminho, né? É um percurso, né? E esperamos que de alguma maneira acabe desembocando na objetividade, né? Essa noção, Carlos, de beleza, tal como você tem tratado a partir da perspectiva de Baumgarten, embora naturalmente existam outros pensadores, mas sim, claro, ela comporta a ideia do belo que aparece em autores da literatura ou mesmo da filosofia como uma experiência do luminoso. Sim, sim, absolutamente. A noção, por exemplo, a noção o que é que tem a noção do numen, rapaz? Tem aquele livro sagrado, Rudolf Otto. Sim, Rudolf Otto, na qual ele diz que o belo é tremendo et fascinans, ou seja, o belo não, o luminoso, é sim, tremendo e fascinante. Ele, ao mesmo tempo que fascina, ele é terrorífico, ele é tremendo. Né? E vários autores, por exemplo, Hilke, tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim: a beleza é o terror domesticado. Eu acho uma ideia, percebe assim, é claro que ele está dentro de uma perspectiva romântica, sim, mas olha que frase, é uma experiência que ao mesmo tempo que é bela, que é fascinante, ela também tem o poder de nos desestruturar. E para você ver como é um tipo de percepção do luminoso que atravessa as eras. Não dá para a gente dizer que assim, é algo do romantismo para cá, do período romântico para cá. Veja, eu estava lendo uma vez o Cântico dos Cânticos, né, da Bíblia, que é uma obra de 2.500 anos, talvez mais, mas tem uma parte no qual ele está naturalmente falando da esposa, né, dessa mulher que é tão bela, mas que é uma beleza também aterrorizante. Quer dizer, essa mulher a qual ele se declama, ela é tão bela que ele usa o termo, ele diz assim, a tua beleza é bela, é terrível, é bela como a lua,
fulgurante como o sol, terrível como um exército em postos de batalha. Né? Eu hoje Então, assim, confesso né, assim, que sim, até hoje eu admiro tanto minha mulher que me dá medo. Às vezes me dá medo. O próprio Humberto Eco, voltando, Sim, sim, ele sim. conta, num dos numerosos artigos dele, é claro que essas histórias que se coleta as histórias e biografias e tudo, elas acabam se fantasiando um pouco, né? Elas se tornam muito imaginais, muito metafóricas. A gente nunca sabe o quanto há de verdade factual e o quanto há também de Sim, imaginação. sim. Mas tem uma que eu acho muito interessante, que ele fala de uma professora, de uma mulher, uma das primeiras professoras de filosofia na Universidade de Milão, que era chamada Novela da Andrea, que dizia-se, né, conta-se as histórias, que ela era tão bela que tinha que dar aula com o rosto coberto por um véu, para não atrapalhar a concentração dos alunos. Mas aí tinha que cobrir o rosto com um véu e colocar um pano na boca para modificar a voz, A voz. né? E esperar que o que ela dizia não fosse muito bem compreendido, porque certamente era terrorífico também. Percebe assim, né? veja, eu não estou falando da ideia aqui de Sim. Vamos reprimir a beleza da mulher. Não, mas é o quanto o belo também é carregado dessa experiência do luminoso. Mas é que, vê, se a gente está articulando o nosso sensorial, né? O sensorial é completamente misterioso, é sombrio, como você disse, né? E dá medo. Dá medo. E claro que é sempre relacionado com o feminino, porque é feminino, né? É negativo, é escuro, né? São os mistérios do ventre, da transformação das entranhas, né? Os dejetos que se transformam novamente em coisas vivas, tudo isso é muito misterioso, dá muito medo, né? E claro, eu concordo completamente nesse sentido, a beleza é aterrorizante, sim. Né? E por isso também, talvez, é tão difícil a gente arrumar para esse ideal de conhecimento do Baumgarten, que é o conhecimento belo, né? Porque não é só, então, x quadrado mais y quadrado, ou seja lá o que for, né? Não, é que é tudo que isso implica por debaixo e na base, né? Particularmente no romantismo, né? Que a meu ver ainda não superamos esse romantismo, tá? Me parece que isso está na base dos conflitos do ser humano, né? Por quê? Porque por um lado está se perfilando a sociedade para uma cultura industrial fútil, né? Pragmática, né? Do dinheiro, da produção, do comércio, né? Que é a Revolução Industrial mecanizada, né? Mas, por outro lado, está se saindo também de milênios de uma cultura que foi mais voltada a esse fazer, a esse contato com os meios de produção, com o artesanato propriamente dito, ou seja, o fazer mesmo, ou colocar as mãos na massa, ou estar em contato técnico com o ambiente, né? Então, me parece que não é à toa que, principalmente na literatura e na filosofia, né, surgem noções e grupos como Sturm und Drang na Alemanha, né, onde como chama o autor do Fausto? Goethe, o Goethe, né, o Schiller que foi com tantos dedos contestar o Kant e defender o Baumgarten, justamente, né? Ou então na Inglaterra, pois sim, os dandies, com todas as suas considerações em torno, mas um forte movimento em torno da noção do sublime, né? Que é o que justamente isso é fascinante e aterrador, né? Que é a força da natureza, o bem supremo, que vai tomar conta das bestialidades que estamos cometendo aqui, né? Me vem à mente aqui uma obra do William Turner, o Navio Negreiro, né? O difícil é encontrar no quadro o navio. Por quê? Porque já afundou, está quebrado, está aí, né? Como assim? Sim, que olha, tem mais bestialidade do que homem comercializando homem,
Não, mas isso é relevante? Não. Que vem a natureza, olha, com essa fúria, acabar com tudo e restituir o equilíbrio que ela tinha e prezava anteriormente, né? Que é o famoso sublime, né? Eu acho que essa preocupação deu a pauta de obras românticas, né? E continua na base de muitas das preocupações que temos hoje, e talvez justamente de grande parte dessa crise profunda que estamos vivendo em todos os aspectos, né? Porque o que se dá é justamente essa partilha, esse abandono, né? Encaixotamento tecnológico, porque vamos entregar a dinâmica do ser, voltando ao Heidegger, né? Para uma tecnologia que supostamente vai nos trazer bem-estar, mas é um bem-estar que está desligado da nossa dinâmica própria de fazer da nossa vida uma obra de arte, né? Não sei como vamos sair, mas de alguma maneira vamos sair. E eu acho que vamos sair porque é fascinante e horroroso, ou seja, porque vai doer. Já está começando a doer, né? Que esse sublime, né, vem, toma de conta das coisas e é tão poderoso e é tão aterrador e tão doloroso que a gente não tem mais remédio que reagir, né? Que nos tocarmos de alguma coisa, né? Acho. Você tinha uma pergunta sobre música? Não, é porque... Sim, vocês querem falar sobre música. Não é pergunta verdade. sobre música, é porque eu não posso perder a oportunidade de ter um músico aqui e não falar um pouco disso, porque Sim. depois, tipo, na psicologia, que eu concluí e cheguei onde eu queria chegar, eu voltei a pedaços da minha vida que eu deixei pelo caminho, né? Como a gente faz. E resolvi voltar a estudar. E o que eu estou estudando hoje é música. Teoria musical, né? Sim. E não deixa de ser fascinante, né? Tem coisas como o trítono, né? Trítono ou tritono, Sim, né? sim. Diávolos em música, né? É. Como era chamado na Idade Média. É uma coisa que, dissonante, você vê a comunhão das notas, né? Como elas são, como é que eu digo aqui? Tá me fugindo a palavra. Vibrações, né? Eu queria que você falasse um pouco, fazendo um paralelo disso, como você já fez, até começou, né? Dessa composição da música e a composição da vida, assim, da nossa vida, como uma arte, né? Porque dentro do que você estava falando antes, até da alma, né, que eu até me posicionei aqui, não, a alma se reconhece no belo, né? Se reconhece por quê? Porque ela é única, ela é individual. Por isso que estamos vivendo tudo isso que a gente está vivendo, com esse pensamento massificado, né? E nossa vida, até onde eu enxergo, é uma composição, né? A gente vai compondo. Nossa obra de arte, que foi o que Jung falou. Você vai dar a forma que você vive é a resposta que você vai dar à sua vida. A vida é uma pergunta. Queria que você falasse um pouquinho de música e vida. Arley, como eu não tenho um violão aqui, eu vou procurar recurso em outra coisa, tá? Eu vou procurar recurso naquele Carl-Kerenji, né, que escreveu junto com o Jung, e que era um mitólogo, e que em algum momento disse que a música e a mitologia eram a mesma coisa, né? Uma com notas e outra com palavras, certo? Você vai entender por quê. O diabolus em música, né? O trítono, que é um acorde, ele é consonante, na verdade, mas ele é instável, né? Deixa eu ver se consigo definir essa instabilidade. Se você pensa do, ré, mi, fá, sol, lá, si, falta, não? Do, você quer terminar, tá? Essa é a instabilidade. Si, e você sente que não terminou, precisa de outra coisa. Bom, isso na música a gente chama de instabilidade, né? De tendência para, tá? O trítono
é um... que na verdade os acordes são tritonais todos, né? Mas aí tem uma peculiaridade, é que geralmente uma nota é um pouquinho mais afastada da outra num acorde que a gente considera consonante, né? Nesse trítono não, eles têm distâncias iguais. Então parece assim como que tem uma necessidade de se separar e isso dá essa instabilidade, né? Em suma, é um acorde que necessariamente pede uma solução. Pede que você leve ele para outro lugar, né? Está contestando a calma dos acordes que são consonantes e te obrigando a ir para outro lugar. Bom, isso é dinâmica. Isso é dinâmica. Porque você não vai ficar parado babando o acorde do outro, né? Mas não, você é obrigado a se mexer e constituir outro acorde para poder solucionar a instabilidade desse que se colocou aí no meio, né? Isso é mitológico totalmente, né? E tem a ver com quem justamente, pois com o demônio, né? Demônio, assim, historicamente, dava para fazer outro programa, depois se vocês me convidam. Mas, historicamente, a gente tem aí a consubstanciação do mal e etc. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Demônio, de novo, etimologicamente, né? O Jin árabe, o diabolos grego, etc., né? Quer ser latim, etc. Não é outra coisa senão uma potestade, né? Uma entidade imaginária, porque é mítica, certo? Mas que tem uma função bem específica. O quê? Contestar. Se opor. Se opor. Eu não estou de acordo. E não está de acordo, poxa, pois então tem que assimilá-lo e tem que integrá-lo, que é, né, aquela coisa orgânica de restituir o equilíbrio. Se alguém não está de acordo, isso já está desequilibrando, né? Então, o demônio tem a função de se opor, significa isso, opositor, né? Em grego, Satã significa literalmente opositor, certo? Então, digamos que esse tritono é um acorde demônio. Por quê? Porque ele se opõe. Se opõe ao quê? A estrutura firme, calma, harmônica do acorde que você tinha anteriormente. E na hora que diz, não, eu não estou de acordo, pois isso vai te obrigar a resolver esse desacordo, né? E vai te levar a constituir outro acorde que possa ser quase tão equilibrado quanto o primeiro, né? Mas como é quase tão equilibrado, pois vai surgir outro desequilíbrio que vai te obrigar a fazer outro, e outro, e outro. Isso já deu numa música, né? Uma sequência harmônica, né? Que vai te servir de estrutura para mil melodias e ritmos e jogos de todo tipo, né? Até quando? Até quando tudo isso consiga voltar ao fundamento, que era esse primeiro acorde que você tinha, todo harmonizado aí, né? Então, eu acho muito legal, né? O pessoal, não, porque o tritono é o acorde do demônio, tá? Sim, claro que sim. E que bom que a nossa música tem demônios, porque senão ela não sai do lugar, né? Então, você vê, é justamente, perdão, essa dinâmica que a gente vem falando desde o início, né? A alma que de repente é provocada, né? É provocada por alguma outra coisa, um demônio, né? E que por isso mesmo procura uma solução que gera outra visão, outra contemplação, outra coisa, né? Que vai se desequilibrar e gerar outra, e pedir outra, e outra, e outra, né? Até que essa sucessão de desequilíbrios e reharmonizações te leva de novo à calma absoluta, né? Que é o acorde final, que geralmente é o acorde inicial, né? É completamente mítico, é até místico, né? Somos pó e ao pó voltaremos, né? Exatamente, porque o pó está aí, está calmo, não tem forma. Vai gerar formas que vão se dinamizar, se transformar, até que vão virar pó de novo, né? Essa é a música.
Belo, né não? É uma arte. Da próxima vez vai trazer o violão. Nossa. Vamos lembrar de trazer o violão. Bom, é que ficava mais fácil eu tocar um acorde, Isso. né, um trítono para a gente Aliás, escutar era uma como ele é. dúvida aqui né? do Ali, qual era o instrumento que você... Nessa festa Sim. lá, nessa história lá mexicana em Paris, o que é que você tocava lá? Ah, eu tocava um instrumento que não tem aqui, é muito raro. Se chama vihuela. Vihuela, e bom, a história é longa. A vihuela a vihuela de mariachi, né? É a versão mexicana de um violãozinho que tinha na Europa, tá? Que era da família das violas, das vihuelas, né? Tem a vihuela ibérica, né? Que por sua vez são da família, como eu disse, das violas, né? De onde algumas violas que se encordavam com tripas de animal, né? As guitas, né? Surgem como a ordem das guitarras, né? Por isso, em português temos os violões, que em espanhol são as guitarras, né? Sim. Que na verdade, porque surgem da mesma família das violas, que são violões, só que se encordam com guitas, né? Esse instrumento é meio raro, porque é parecido com a viola de barco, né, italiana, mas se encorda de uma maneira um tanto diferente e se usa muito para fazer acordes, né? Para fazer acordes. Tem uma sonoridade muito potente, né? Própria para tocar na rua e tudo mais. Agora, já no plano formal, eu me graduei como violonista clássico, mas fui para a Europa e fiz música antiga, então eu tocava outro instrumento raríssimo, que era um violão barroco, mas misturado com o braço de outro instrumento que havia na época, que era uma teorba. Então era um violão barroco teorbado. Acaba que é um violão com caixa um pouquinho menor, mas com 2 braços, Nossa. o segundo muito grande, e 12 cordas. Então, na verdade, 6 dessas cordas são um baixo mesmo, né? São o grave, afinadas como harpa, né? Em ordem diatônica, que é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, essa é a ordem diatônica. E as outras afinadas quase como um violão contemporâneo, né? Então você toca violão e toca baixo ao mesmo tempo, né? Deixei de tocar faz uns 15 anos, está aí guardado em casa, mas... Quem sabe no próximo não sei. reestreia. Falta espaço, né, e direção para poder tocar esse tipo de coisas estranhas. Curiosamente, o único método que foi escrito e publicado para aprender a tocar esse violão, o barroco teorbado, provavelmente viajou para cá, para o Brasil, e especificamente para o Ceará, pelo Van Heck, que era a laudista que inventou, e provavelmente esteja no mosteiro de Guaramiranga, lá nas coisas perdidas muito antigas de lá, né? Esperando que alguém chegue lá para resgatar, para transcrever e poder Mosteiro Beneditino. utilizar de novo. Exato. Carlos, eu sei que você tem um instituto aqui. Sim. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Falar um pouco aí. Muito obrigado. Sim, olha, é um velho sonho da minha esposa e meu, né? A gente, diante de tudo isso que a gente falou, né? A gente gostaria de oferecer alguma proposta de reintegrar essa nossa humanidade, né? A gente está vendo que estamos ficando muito encaixotados nesse pensamento esquizoide, faltam algumas propostas, algumas provocações, né? Para que esse pensamento esquizoide olhe com outros olhos para a base do sensorial, para fazer as coisas, para botar a mão na massa, para discutir ou conversar tecnicamente com o ambiente, né? Então, nós vemos que talvez as terapias mais contemporâneas talvez não estão focadas nisso, pelo menos não completamente. A educação, aí sim que não, porque virou infelizmente, né, um comércio muito grande, perdeu o foco faz muito tempo, então está muito mais voltado para o cognitivo e pragmático, né,
de não sei o quê, porque não estamos mais na era industrial, né? Nada disso, né? Então, nosso instituto procura, assim, com três colunas, né? Formular propostas nesse sentido, né? A gente tem uma perspectiva voltada para a saúde, uma perspectiva voltada para a educação e um apoio, que é outra perspectiva, que é a editoração. Basicamente para produzir nossos materiais e facilitar os processos, né? E trabalhamos tanto de forma empresarial quanto também individual e às vezes pontual, né? Também de algum projeto, alguma coisa que às vezes já é em andamento, mas precisa de alguma colaboração e tudo. Estamos aí para o espaço que se apresente e que tenha cabida para as nossas provocações, né? Estão começando a surgir algumas coisas bem interessantes, né? Nosso instituto se chama Mosai, que é o dórico, segundo Platão, né? O dórico da palavra musa, né? Musa, que na mitologia a musa não é uma mulher, né? Não é a musa da Antártica, né? Não é uma mulher, mas é uma função que religa justamente a alma e o intelecto. Essa é a função das musas, né? Então, é nesse sentido que a gente está querendo trabalhar. E aí você promove cursos? Promovemos cursos, promovemos terapias grupais, intervenções, obras de arte, eventos artísticos, todo espaço e dinâmica que possa nos dar uma oportunidade justamente de introduzir essa perspectiva da articulação do intelecto com a alma. E tem algum contato, Carlos? Temos, é bem facinho. É bem facinho. Vocês podem me seguir no Instagram, que sempre estou em contato com outro. No Instagram. Prof. Carlos Velasquez. Prof. Carlos Velasquez. Tudo minúsculo junto, né? @Prof. Carlos Velasquez. Ou então, diretamente no Instagram do Instituto, tá? Que é @Instituto Mosai. Mozai. Instituto Mosai, tudo junto, colado, tá? Que aí estamos também, certo? Perfeito. Então, estão vindo coisas bem interessantes, tá? E acho que a partir de agora, as nossas colaborações falem mais sobre isso, né? Sim. Pois então, já estão saudáveis. Assim, e a gente não disse na abertura, mas eu quero dizer agora que a gente está encerrando. O professor Carlos também é escritor, né? De livros infantis. Obrigado. Só, assim, lhe passando a palavra, já agradecendo a presença aqui. Em breve, justamente pela Mosai, vai sair um livrinho, um conto infantil. Já estamos preparando, estamos nas ilustrações e no design, que é fascinante, né? Terrorífico, é aterrorizante, mas é fascinante, né? Todo o processo de preparo vai sair um conto da coleção Cachinhos ao Vento, que são 3 meninas que se deparam com situações na natureza e tudo, e justamente as preocupações das meninas é restabelecer esse contato, esse equilíbrio, né? Dessa vez é com Zinzum, que é um colibri. Né? Então, já eu ligo para vocês para convidar para o lançamento, ou para os lançamentos, que vai ter vários. Tá, beleza. Obrigado. Professor, sim. deixa a palavra a ele, né? Fazer o encerramento. Mais algumas considerações finais para a gente encerrar, já agradecendo a sua presença, ter aceitado o convite. Se quiser fazer mais alguma consideração, fique à vontade. Minha consideração é essa. Gente, não é apenas possível fazer da vida uma obra de arte. É que não tem outra via. Não tem outra via. Né? Mas eu não tenho talento, eu não sou artista. Mentira, tem talento sim. E é fácil descobrir. Simplesmente vamos voltar a fazer as nossas coisas. Né? A cozinhar em casa, sei lá, cuidar das plantas, do balcão ou do jardim, certo? Caminhar na areia, na praia, sei lá, qualquer coisa que a gente precisa para permanecer vivo, mas a gente fazer. Inteligência artificial é assustadora, é fascinante, tá?
não podemos deixar que ela tome de conta de tudo que a gente pode ser, né? Porque continuamos sendo muito em potência e precisamos que essas potências se desenvolvam para justamente ser individuais, ser singularmente individuais, né? Ou seja, a individuação. Então, vamos para a arte e vamos fazer. Né? Obrigado, professor. Maravilha. Eu que agradeço. Então, muito grato, Arley. Estamos terminando aqui mais um episódio. Muito grato pela presença, né, dessa excelente conversa sobre a questão da estética, da beleza. E a gente se vê por aí. Tá né? bom. Até por aí, então. Tá. Nos sigam e quem gostou pode botar o joinha, né? Comentar e tudo mais. Tá de bom. preferência. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.